Ora, viva, muito bom dia, sejam bem-vindos à emissão da Rádio Limites, sou a Cátia Cardoso e a partir de agora estamos em direto com o Dr. Fernando Figueiredo aqui para responder às várias questões colocadas pelos nossos ouvintes. Vamos desde já cumprimentar o Dr. Fernando. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia. Bom dia. Vamos então aqui começar mais uma vez por o assunto que temos também trazido à conversa às quartas-feiras. Falamos já ao longo de várias semanas do cancro e vamos continuar a falar dele, não é? É, porque esta doença é a segunda causa de morte em Portugal. E é a prova mais que evidente, se é a segunda causa de morte em Portugal, que tudo aquilo que a ciência ainda hoje sabe para ajudar a minimizar esta patologia é pouco. E mais grave ainda é que as quimioterapias, as radioterapias e outras formas de tratamento similares conseguem, na grande maioria dos casos, resolver os problemas oncológicos. Mas aquilo que é a causa de um problema oncológico não é resolvido. Ora bem, se não se resolver aquilo que deu a origem ao cancro, é outro cancro garantidamente, e a maior parte das recidivas devem ser estes factos. E é precisamente sobre isso que eu estou aqui a abordar em várias semanas esta temática, porque é preciso que alertar as pessoas que, uma vez que tiveram cancro, têm que olhar para determinadas coisas que pode ser a causa do seu problema. Não só para aqueles que pretendem evitar, e não é demais tomarem algumas medidas, bem como aqueles que já estejam doentes. Porque se não alterarem a base, o problema volta a repetir, é sempre o mesmo. Houve um estudo muito interessante, já feito há uns 25, 30 anos, por um grupo de médicos, que até foi primeiro prémio da Bial. Eu não ouço falar sobre este assunto. Ora, já falámos a semana passada dos problemas das linhas de alta tensão, dos micro-ondas. Agora, a Terra também emite uma série de ondas que são oncológicas. E o que é que temos aqui por trás deste estudo? Nós sabemos que o campo magnético da Terra é definido por uma série de linhas, que chamam-se as linhas de Hartmann. Tem mais ou menos à volta de 20 centímetros de largura e distanciadas umas das outras à volta de 2,20 metros. Ora, estamos sobre uma linha destas, não temos problema algum. Agora, quando já estamos na interseção das linhas no cruzamento, porque isto é uma espécie de uma malha invisível que a Terra tem, que é relativo ao seu campo magnético. Quando já estão duas linhas cruzadas, já não é o sítio ideal para nós estarmos nem a trabalhar, nem a dormir. Mas se, além disto, nós tivemos, por exemplo, um lençol subterrâneo, e estas linhas, aí já a coisa se complica bastante. Aliás, garantidamente a pessoa já vai adoecer. Mas pode acontecer ter uma falha telúrica, pode acontecer ter um rio subterrâneo. Ora, todos estes problemas que estão aqui vão causar doenças graves e terminam normalmente em cancro. Tenha o prédio, a altura que tiver. Todas as pessoas que tiverem o quarto ou o local onde estão a trabalhar, sistematicamente, houver uma energia destas, pelas razões que expus, a pessoa vai ter garantidamente um cancro e vai morrer por este facto. Infelizmente não se fala nisto. Estas temáticas já eram conhecidas não só dos romanos, como inclusivamente na China. Há mais de 5.000 anos já sabiam disto. Pegavam nas cabras, punham nos locais, porque se elas não ficassem naquele sítio, garantidamente havia esta energia, porque elas são altamente sensíveis a estas energias e fogem daqui. E hoje em dia, com a nossa tecnologia toda, com estes estudos, uma pessoa que vai à oncologia, não lhe são postas estas questões, limita-se a tratar o cancro Zec e depois ficam muito admirados que há uma recidiva. Para a semana vamos continuar a falar sobre isto. Para a semana vou ensinar como é que se detectam
estas energias e outros assuntos relacionados com isto. Isto vai ter uns 5 ou 6 ou 7 programas sobre isto, que é para não só prevenir, como também alertar, não é? tratar. Muito bem, doutor Fernando, vamos então prosseguir e vamos agora falar de um ouvinte que tem 37 anos, teve um filho aos 20, pretende voltar a engravidar, já fez inúmeros tratamentos e não consegue. A última consulta foi-lhe aconselhada uma operação aos ovários porque tem vários quistos. Esta pergunta é daquelas que até eu sei responder, não é? É daquelas que já sabe, Já falámos tanto já aqui, não é? exponenciou. Exatamente. Ora bem, este assunto, teimosamente, e sobretudo muitas mulheres que querem engravidar e não conseguem, põem-se a fazer inseminações artificiais. Não resulta. E também são nhurros, porque se dessem as mãos, que é aquilo que eu faço, eu muitas coisas aconselho a medicina química e cirúrgica, noutras aconselho sobretudo produtos que não tenham efeitos colaterais. Nada de fundamentalismos de parte a parte, é a minha forma de pensar. Para a medicina natural, tem fitotrápicos compostos que com muita facilidade e em cataplasmas de argila no ventre, estes quistos desaparecem rapidamente. Muitas mulheres não engravidam porque têm as trompas entupidas. Se calhar aqui também é o caso. Em que, através dos tais fitotrápicos, consoante o grupo sanguíneo, e as cataplasmas de argila, se calhar daqui por 6 meses têm o problema resolvido. E engravida garantidamente. Se os órgãos estiverem no lugar, se não há anomalias nos órgãos de maior, estas pequenas coisas são fáceis de resolver através da medicina natural e andam os desgraçados aí de papilados com inseminações artificiais, isto e aquilo e aquilo outro, quando isto é facílimo de resolver. Muito bem, porque a argila tem aqui uma palavra a dizer, não é? Absorve onde houver, os quistos. Onde houver massas tumorais, sejam elas de que tipo for, sem argila, garantidamente, quase garantidamente não sai. Aliás, às vezes conseguem-se remover, mas é muito trabalhoso. A argila aqui tem um papel incrível nestas situações, como em muitas. Muito bem. E aqui também o fator idade, quanto mais, e agora que estamos numa era em que as mulheres cada vez mais estão a engravidar mais tarde, não é? E também aí há sempre o condicionante da idade, não é? Porque vamos perdendo a capacidade de ovulação que teríamos numa idade mais jovem. Pois, tudo isso também conta, não é demais chamar a atenção que a mulher deve pensar em ser mãe na casa dos 30 anos de idade, e para a frente começa tudo a ser cada vez mais difícil, não é? E não é aos 40 que vai ser mãe pela primeira vez, que isso só pode dar em asneira. Muito bem. Eu sou mãe de 42 anos. Está bem, mas já teve um filho. Aí é que é. E também tarde, aos 36, também foi tarde, aos 36. Por isso é que eu deixo aqui também este à parte, porque é importante quem quer ser efetivamente mãe, poder ser mais cedo, porque estamos sempre a adiar, porque a decisão se impõe, porque as condições financeiras se impõem, mas a verdade é que os nossos avós criavam os filhos com muito menos e também os criavam, não é? Pois, não, e a mulher deve engravidar na casa dos 30 anos, como pela primeira vez, porque daí para a frente as coisas começam-se todas a complicar. Mas também não há tratamentos que a mulher pode fazer, tratamentos com águas, com argilas, em que eu tenho tido casos de mulheres que tiveram partos extremamente difíceis em novas e em velhas a coisa correu lindamente. E não é gastando muito dinheiro, é com tratamentos à base de água, de argilas e água, que este assunto se resolve. Eu próprio passei por um caso desses também, não é? O meu filho mais novo, a mãe teve a primeira filha a ferros com 20 anos e o último, com 42, como se costuma dizer, nem teve o tempo o médico de chegar para lhe fazer o parto. Muito bem. Doutor Fernando, vamos então prosseguir. Eu também tive um parto da Maria
daqueles de desejo a todas as grávidas. O da Luana foi mais conturbado, mas o da Maria foi um recado, foi super rápido, Mas foi trabalhou para super isso. tranquilo. Também trabalhei para isso, é verdade. Mas, portanto, quando engravidar, esta senhora que volta a perguntar, que a gente explica, o doutor explica como é que é para depois poder fazer também, é que no fundo é uma ginástica que nós fazemos e que permite também ajudar aqui a um parto melhor. Doutor Fernando, vamos então prosseguir. Aqui muitas pessoas quando se aproximaram da Páscoa começaram um bocadinho a olhar para as amêndoas, para o chocolate, começaram também a olhar para o corpo, a ver as roupas a diminuir, não é? É aquele bicho que anda lá no armário e começa a encolher a roupa, como nós costumamos dizer. Começamos a ficar também a ver aí o verão à porta, começamos a preocupar-nos com os quilinhos a mais. Temos aqui uma ouvinte que está preocupada também, está a chegar o verão. A Páscoa já lá vai, já se comeu muitas amêndoas e quer uma ajuda sem tomar medicamentos. Doutor Fernando, o que é que temos aqui? Primeiro é aquela palavra que o doutor diz sempre, um selo na boca resolve tudo. Pois, uma pessoa que pense em emagrecer, só há uma maneira de o fazer, é um selo na boca. Eu compreendo que é difícil para as pessoas que estão habituadas a comer, de repente, dizer assim, olha, agora não como. Passam um sofrimento incrível. Existem algumas infusões, também dadas consoante o grupo sanguíneo, que a pessoa pode tomar e que vai dar instruções ao cérebro que não tem, dá uma sensação de estômago cheio. Já é uma forma de começar a reduzir. A outra, há um produto aqui no mercado, que é a microdiálise, que se não encontrarem, telefonarem para aqui, vão encontrá-lo. Eu tenho. Que este produto, para além de dar a sensação de estômago cheio, tem todos os aminoácidos, vitaminas, sais minerais, ou seja, a pessoa que vai reduzir na alimentação não vai reduzir dos princípios ativos que se fazem parte do dia a dia de uma alimentação. Consiste a matéria gorda, a parte dos açúcares, isso é eliminado. Que é aquilo que faz engordar, mas aquilo que é essencial à vida não é. Ora, isto permite, com um simples batido com uma bebida de arroz ou de soja, consoante o grupo sanguíneo, substitui perfeitamente uma refeição. E normalmente eu aconselho isto na refeição que é mais exigente, é onde há maior quantidade de comida. Por outro lado, isto é muito fácil de fazer, é uma espécie de um batido, que em termos económicos, ainda vou chamar aqui a atenção, em termos económicos, é mais barata que uma refeição. A pessoa mesmo fazendo a refeição em casa não consegue comer por tão pouco. E também com este produto, também pode pôr um cheirinho antes das outras refeições, para passar a comer menos. Porque isto vai enganar o estômago, vai nos enganar. E bebe-se bem, não é? E bebe-se bem, porque há produtos que têm um sabor difícil de beber e este bebe-se bem. Não, eu vou aqui o cuidado de dar aqui uns paladares interessantes a isto, porque eu costumo dizer, nas terapias e tudo que vem pela boca está a hora do prazer, do produto que nos estão a dar e não da porcaria que aquele gajo, normalmente é assim que as pessoas dizem, mas é o que é aquilo, não, é insuportável. Para falar também aqui desta parte, porque estamos na época que as pessoas começam a olhar para o espelho, já agora, atenção aos intestinos, se houver prisão de ventre, também tem que ser tratado, senão nunca mais resolve o assunto. E se houver um nódulo na tireoide, aí podem fazer o que quiser que não emagrece. Tem que ser tratado. E a medicina natural, mais uma vez, aqui está para fazer a reabsorção, que se faz através, sabe-se se há um nódulo na tireoide através de uma ecografia, que é um tratamento, que é um exame relativamente barato e que não tem radiações, nem tem contraindicações. E isto é aquilo que tem que se fazer para emagrecer. Podem dar as voltas que quiser, que não há outra forma de resolver. Muito bem. Olhar para a o selo na boca. Estar, não é? Também. Claro. E caminhar também, não é, doutor? O doutor referia sempre isso. É preciso também subir umas escadinhas e descer, não é? É o melhor ginásio que as pessoas podem ter, é umas escadas. É barato, não custa dinheiro. E é de facto uma eficiência incrível. Primeiro começam a descer, né? Que é para mais fácil, e depois começam a subir, nesta semana vão subir um andar, depois na outra semana
já podem pôr 2 andares. Dar uma corrida brusca também é necessário, toda a gente o deve fazer, daí de uns 20 ou 30 metros diariamente. Eu faço isso diariamente. E não é por acaso estou aqui com 80 anos e estou-me a mexer muito bem. Fresco que nem alface, não é? Fresco que nem São alface. cuidados. São cuidados, que eu digo às pessoas que devem fazer. Muito bem. Doutor Fernando, temos aqui um ouvinte que já há muitos anos que sofre de uma gastrite crónica. Diz que é muito incómoda e, como houve aqui na rádio o doutor falar, queria pedir aqui uma ajuda para esta situação. Estamos aqui também com problemas alimentares que provocam este tipo de situações. Isto é mais que sabido. Uma pessoa que esteja a fazer uma alimentação contrária ao seu padrão genético ou grupo sanguíneo, vão-se dar reações no estômago bem complicadas. O sistema imunitário não reconhece o que lá está e, por conseguinte, vai atacar e depois a quantidade de sucos que vai haver aí é muito grande. E o que faz as gastrites não é mais nem menos que o excesso de sucos gástricos, ou até, do caso, quando é na parte final do estômago, por intermédio do fígado, também por excesso de ácidos. Ora, a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é acabar com a acidose. Não tem outra maneira de resolver. Quanto à crónica, ele diz que incomoda, de facto a mim, quando dizem a palavra crónica numa situação destas, quem fica muito incomodado sou eu. Porque não se vai às causas. A alimentação, não se vai ver se, por exemplo, a pessoa também tem prisão de ventre, não se vai ver se, por exemplo, há um Helicobacter, uma bactéria pylori. Ou seja, as causas é a primeira coisa que nós temos que olhar. E depois, através de vários suplementos que existem, consegue-se fazer desaparecer esse excesso de ácidos, que é o principal, e o organismo por si próprio acaba, até com umas infusões e alguma suplementação, acaba naturalmente por fechar aquela ferida, no fundo, que está ali, e dá-se a cura total. Pronto. Leva tempo, estas coisas não é de um dia para o outro, e não é passarem a vida a tomarem também, não passarem a vida a tomar coisas para forrar o estômago, porque se andam a enganar, porque não tem tratamento, é enganar o sistema, para não haver dor, não haver mal-estar. E estes produtos normalmente ainda têm efeitos colaterais. Gastrites, temporariamente, admito, crónicas, não cabe na minha maneira de pensar, não cabe. Porque é o seguinte, vamos às causas, vamos aos problemas de fígado, vamos aos problemas da alimentação errada e vão ver que o assunto resolve-se com relativa facilidade. Muito bem, vamos então viajar por mais uma planta, cipreste, não faço ideia o que seja, mas tenho a certeza que me vai esclarecer e que seguramente tem aqui benefícios para a saúde, não é? Ora bem, cipreste é aquelas plantas altas, muito compridas, que normalmente até dizem que estão nos cemitérios. Já está a ver a planta. Estou a ver, já estou a ver. Ora bem, as pessoas olham para essas plantas e às vezes, isto só serve para mortos. Não, cipreste também dá vida. E normalmente está em todas as terras. É uma das tais plantas que em todas as terras existem. Ora, ela tem propriedades medicinais bastante interessantes. Eu vou guardar a última. Muita gente vai ficar surpreso, né? Que não se fala dela. Da raiz, por exemplo, desta planta, reduzida a pó, ela tem propriedades sudoríferas, também bastante interessantes, ou seja, uma pessoa que... E também das folhas. Da raiz, essencialmente, consegue-se tirar um substituto da quina, conseguindo aquelas doenças tropicais, das mordeduras do mosquito, com a raiz desta planta podem-se tratar. E que a quina, os medicamentos à base de quina são altamente agressivos para o fígado, enquanto que esta planta não é. Ela serve, por exemplo, para irrigações vaginais, para leucorreias, aquelas infecções normalmente que aparecem com um tom amarelado e cheiro, tanto só em lavagens
tanto em lavagens como na toma do produto da infusão, são excelentes. Tem propriedades ao nível de hemorroidas, tem propriedade na parte circulatória, porque consigo também tem uma palavra a dizer, e na incontinência tem um papel muito interessante. Também ao nível do útero e da próstata, esta planta tem uma palavra também a dizer bastante interessante. Agora, vou chamar aqui a atenção para isto, que é de facto aquilo que é mais interessante. É com a tintura desta planta, por conseguinte, umas 5 gotas, entre o tamanho depende do tamanho da criança, sobre as crianças a partir dos 2 anos de idade, às vezes, quando de manhã acordam, lá estão todas molhadas. Umas gotinhas desta planta ajuda a evitar isto. Não ultrapassar as 15 gotas, nas crianças até aos 5 anos, e para os adultos que têm incontinência, têm problemas de próstata nos homens, que lhe foi removida a próstata, ou nas mulheres que lhe foram removidos os órgãos, ou até com a idade, umas 30 a 40 gotas deste extrato resolve muitos problemas de incontinência, não só nas crianças como nos adultos. Como é que vão fazer isto? Vão pegar em 10 gramas das vagas, por exemplo, do cipreste, vão pôr em álcool a 60 graus, deixam estar ali uns dias a macerar, ao fim de normalmente 48 horas o produto está pronto, é coar, pôr num frasco de vidro e as pessoas que têm incontinência com esta planta vão ser bastante auxiliadas. Sobretudo para os bebés e aquelas crianças que urinam na cama depois de uma determinada idade, isto vai ajudar muito. Olha, quem diria que aquilo parece quase uma árvorezita, não é? Aquilo é uma árvorezona, é uma árvore enorme. Uma árvorezona. Eu estava aqui a ver. Eu estava aqui a aproveitar as folhas, fazer esta tintura, ou as vagas ainda é melhor, e tem aqui uma série de coisas que, sobretudo na parte urinária, ela tem uma palavra a dizer muitíssimo interessante. Também ajuda, por exemplo, não aconselho mulher grávida a tomar isto, porque ela ajuda muito também, esta infusão ajuda muito naqueles períodos dolorosos, hemorrágicos, também ajuda a minimizar este problema. Com síntoma grávida, quando plantas têm estas capacidades relativamente evolutivas, né, para atuar nisto, uma mulher grávida não deve utilizar esta planta. Muito bem, doutor Fernando, ficamos muito esclarecidos. Quem diria, a gente olha para esta planta e não imagina, aliás, como muitas outras que o doutor tem aqui trazido também à conversa, que estão tão ao nosso alcance e nós nem percebemos os benefícios que ela nos podem dar. Por isso mesmo também temos com o doutor Fernando que é para nos explicar essas mais-valias. Doutor Fernando, ficamos então por aqui. Deixo-lhe uma obrigada por ter vindo também à nossa emissão de hoje, aliás, como todas as quartas-feiras. Deixo-lhe também votos de uma boa semana e quarta-feira, se Deus quiser, cá estaremos juntos para mais uma conversa. Tudo como desejou, deixo-lhe em dobro. Um bom dia de trabalho para si e para aqueles que também estejam a descansar ou a ouvir o nosso programa. Uma boa semana. São os meus votos. Para a minha parte, bom dia e para a semana cá estaremos, como é habitual. Muito bem, muito obrigada, Dr. Fernando. Boa semana. Então, o Dr. Fernando Figueiredo, como sabe, está connosco às quartas-feiras para responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes.